Basicamente, para a gente poder avaliar o ombro, a gente tem que, no primeiro momento, de encontro como que está funcionando a coluna cervical. Então, antes de qualquer problema, alteração, seja uma tendinite, bursite ou até um processo de cirurgia, geralmente é o supraespinhoso, que é o que acomete as maiores lesões do ombro, a gente deve, nesse primeiro momento, avaliar a parte da mobilidade da coluna cervical e da torácica, independente das lesões que o paciente possa ter. Então eu vou pedir para a Mariana aqui fazer os movimentos da cervical, e esses movimentos vão ser importantes para a gente identificar se está tendo alguma restrição de movimento. Tendo essa restrição de movimento, é ali que eu vou ter que estar trabalhando para reorganizar essa coluna cervical ou torácica, para após isso eu fazer as técnicas específicas para o ombro em questão. Agora eu vou solicitar para o meu paciente fazer os movimentos de flexão, e aí eu avalio se ela tem dor ou rigidez, a extensão. Também vou estar sempre controlando com o paciente se ele tem dor, rigidez e para qual área ele vai sentir a dor. Ele vai fazer a protrusão e depois a retração, que é o movimento mais difícil que os pacientes encontram. Depois a rotação, direita e esquerda, e a inclinação lateral. Somente depois que eu fizer essa avaliação prévia desses movimentos, que eu posso estar indo para o tratamento específico do ombro. Então, eu vou iniciar, como a articulação do complexo do ombro, a gente tem a esternoclavicular, a acromioclavicular, a glenumeral e a escápula torácica. Eu vou ter que estar fazendo sempre uma varredura nessas 4 articulações para poder dar movimento. Principalmente as restrições maiores do paciente vai ser no movimento de flexão e na parte da rotação interna, quando o paciente coloca o braço para trás. Então a ideia é dar movimento para essas 4 articulações, que a gente vai fazer ela numa sequência aqui, e aí depois fazer mais específico para o que tiver maior restrição de movimento. Então a primeira técnica eu vou colocar o meu pisiforme na articulação externo-clavicular, vou fazer uma leve decoaptação do ombro do paciente no limiar de dor dele, então ele não pode estar sentindo dor. Vou colocar o meu pisiforme na externo-clavicular e vou fazer um movimento antero-posterior, nesse sentido. E aí eu vou repetir esse movimento associado com o movimento do meu braço, fazendo uma alavanca. Esse movimento aqui a gente vai repetir por volta de 10 movimentos e vai estar sentindo como o paciente relata alguma dor ou algum outro sintoma. Depois a gente vai fazer um movimento, se ele permite fazer, a gente vai fazer uma leve flexão do ombro, vai rodar a cabeça do paciente para a lateral, vai trocar a mão e vai colocar novamente o pisiforme na externo-clavicular, agora vai ser superior e inferior. E vai jogar, e vai fazer a mesma alavanca, eu empurro a externo-clavicular para inferior e ao mesmo tempo faço uma elevação do ombro. E faço. Esse movimento a gente vai fazer aproximadamente uns 10 repetições. Passando dessa fase aqui, a gente vai fazer o quê? Uma análise da glenumeral. Eu vou testar ela tanto anterior, superior, inferior e posterior, e vou fazer as técnicas de rotação que vão auxiliar muito no ganho da ADM desse ombro. Então, vou fixar a minha mão na parte da axila do paciente e a outra na interlinha articular e vou fazer um movimento de rotação. Vou sentir o movimento anterior, superior e inferior. O que eu tiver mais restrição é onde eu vou ter que estar trabalhando para ganhar. Vou fazer um movimento de rotação horário e anti-horário e vou estar identificando também se existe alguma restrição de movimento. E aí a gente finaliza esses movimentos globais
com a técnica para a parte da escápula torácica. Então eu vou, para ficar melhor a nossa ilustração aqui, eu vou pedir para a paciente ficar de lado para mim. Pode ficar de ladinho para mim. Mãozinha na cabeça aqui. Bem mais para frente um pouquinho. E aí a gente vai fazer uma apreensão na escápula do paciente, auxiliando a fazer os movimentos de superioridade e inferioridade e fazer os trabalhos de rotação para poder fazer todo um trabalho de mobilidade global da escápula. Então a gente vai fazer movimento de superioridade e inferioridade, os movimentos de rotação, seja ela externa ou interna, e os globais, e os movimentos globais, rodando sentido horário e anti-horário. Então, com esses movimentos que a gente aplicou aqui, você já consegue ter uma boa mobilidade do ombro do teu paciente, não gerando dor, nenhum desconforto e, pelo contrário, ganhando cada vez mais a amplitude de movimento que estava restrita. Então, nessa técnica aqui, é mais específica para fazer o ganho de movimento das rotações. Então, a gente está usando todas as técnicas passivas, eu que estou fazendo no meu paciente, só preciso fazer com que ele controle a intensidade da força agora. Vai ser uma técnica de contração, relaxamento. Então, eu vou apoiar minha mão no antebraço do paciente, vou empurrar a mão dele para a rotação externa até onde é o máximo da restrição. E eu não forço, fico aqui, e aí eu vou pedir para o meu paciente fazer uma contração de 3 a 5 segundos para empurrar a minha mão, só que aí eu vou resistir, e aí eu vou solicitar que ele faça um relaxamento. Quando ele relaxa, eu vou ganhar um pouco para trás. E isso eu vou repetir 3 séries de 3. À medida que eu faço essas 3 séries de 3, a gente retesta o movimento, sempre cuidando com o limiar de dor do paciente. Então eu vou pedir para a primeira série, faz contração, vou contando, 1, 2, 3, 4, 5, o paciente relaxa. Quando ele relaxa, eu ganho um movimento para a rotação. Mais uma vez, força, 1, 2, 3, 4, 5, relaxou e eu ganho novamente. Isso eu vou repetir 3 ciclos de 3. Já para a parte da rotação, aqui foi para a externa, agora para a rotação interna, o trabalho é ao contrário. É o mesmo processo, só que agora a paciente vai fazer a rotação para fora, e aí eu vou resistir aqui, vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, ela relaxou, quando ela relaxa, eu vou ganhando. Força novamente, 1, 2, 3, 4, 5, relaxou e ganha. E aí nesse trabalho eu fiz 2 ciclos só para cada lado, mas você vai repetir 3 ciclos por 3 vezes. Então, no total, vão dar 9 movimentos que a gente vai realizar com o paciente. Um outro movimento que a gente pode estar usando quando o paciente está indo numa evolução, está iniciando com os exercícios ativos, que aí você pode orientar o paciente a fazer em casa. Um exercício que eu gosto muito de fazer seria a abdução horizontal repetida, que o paciente ele faz e melhora muito o movimento tanto de flexão quanto de rotação. Então eu vou orientar a Mariana, vamos imaginar que esse daqui é o braço da cirurgia ou o braço que está com a restrição de movimento. Ela vai fixar a mão dela no cotovelo e ela vai repetir esse movimento de trazer o braço ao encontro ao corpo e voltar. E ela vai repetir esse movimento 10 vezes. E à medida que ela repete o movimento, ela vai percebendo que vai ficando cada vez mais fácil a realizar, e depois, quando a gente for fazer o teste de flexão ou de rotação, ela também vai ter uma melhora bem importante. O outro exercício que a gente pode estar fazendo com o paciente, agora ele vai fazer o quê? Ele vai estar apoiando a mão dele por trás, e aí uma mão sobre o punho, o paciente vai estar fazendo um movimento de trazer de encontro ao corpo e repetindo, fazendo esse movimento aproximadamente 10 repetições, sempre no limiar da dor. Então, ele vai sentir a dor, o desconforto e vai voltar. Vai sentir a dor e vai voltar. Esses exercícios aqui a gente consegue ganhar muita amplitude de movimento
para flexão, extensão e as rotações. Pessoal, então espero que vocês tenham gostado do vídeo sobre a abordagem do tratamento para o ombro. E se você tem algum amigo que possa se interessar, compartilhe o vídeo. Se tiver qualquer dúvida também, pode estar mandando que a gente responde. E até um próximo vídeo. Valeu, forte abraço!